E a gente segue falando sobre a repercussão da mega operação no Rio de Janeiro, que é a mais letal do país, com 64 mortes, porque o assunto repercutiu em Brasília. É a hora do nosso Conexão Brasília. Igor Damasceno vem chegando para conversar com a gente. A gente já trouxe uma análise da repercussão política em Brasília, né? Da parte factual. E você traz agora as entrelinhas para a gente, né? Dessa repercussão toda, que deve durar, inclusive, bastante tempo. Igor, boa noite para você. Oi, Adriane, boa noite a você, também a Carolina, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o que a gente pode observar é que essa mega operação, contando com mais de 2.500 agentes das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, vai virar uma disputa política entre o governo do Estado e o governo federal, a começar pela fala do governador Cláudio Castro. A gente viu o nosso colega Bruno Vilafranca falando que Cláudio Castro disse que o Rio de Janeiro estava sozinho nessa mega operação, que não adiantava pedir ajuda do governo federal, porque já tinha pedido ajuda em outras ocasiões e elas foram todas negadas. Depois dessa fala, que surgiu como uma bomba no Palácio do Planalto, os ministros Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, além do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, eles fizeram uma reunião de emergência para avaliar o peso dessas palavras de Cláudio Castro. Eu estou com uma nota que foi divulgada aqui pela Casa Civil, contrastando essa fala de Cláudio Castro. Ele disse, como o nosso colega, o Bruno Tibério, disse a respeito da garantia da lei da ordem, da GLO, isso foi um outro contexto, segundo o Palácio do Planalto. Na oportunidade, uma militar da Marinha acabou sofrendo uma bala perdida ali, próximo a um hospital na cidade do Rio de Janeiro, e então, naquela ocasião, o governador Cláudio Castro, ele pediu ajuda do governo federal com blindados para proteger a cidade. Naquela ocasião, a Advocacia Geral da União disse que só era possível fornecer esses blindados se decretasse GLO por parte do presidente da República. É em relação a isso que o Cláudio Castro se referia, mas em nada tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós presenciamos, essa barbárie na cidade do Rio de Janeiro. Então o governo federal disse o seguinte: olha, em nenhum momento Cláudio Castro me pediu ajuda para fazer essa mega operação. Nós sequer sabíamos que essa mega operação seria deflagrada pelo estado do Rio de Janeiro. E quando ele diz que nós negamos ajuda, é em outro contexto, em uma outra época, no início do ano, em nada tinha a ver com essa situação. Então virou uma disputa de narrativas. Por quê? Porque 4 policiais foram mortos. O governador do Rio de Janeiro já disse que sozinho ele não consegue combater o crime organizado, ou seja, demonstrou fraqueza naquela oportunidade. E agora ele tenta transferir a culpa para o governo federal, dizendo que o governo se negou a ajudar. O governo federal, para não se queimar, disse que nunca foi solicitada ajuda para essa mega operação. E aí ficou um passando a bola para o outro, um tentando culpar o outro. O fato é que 4 policiais do estado do Rio de Janeiro morreram, a população está presa dentro de casa, com medo de ser alvejada, com medo de uma bala perdida. Quem está solto é o traficante que está entrando em confronto com a polícia, inclusive nesse exato momento. Então aqui nós temos uma inversão de valores. Enquanto a política, as autoridades tentam passar a culpa um para o outro, a população está presa e o traficante está solto. E aí vira uma guerra de narrativas para saber quem é o culpado dessa situação. Nós temos uma nota do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Faria. A gente vai colocar no ar essa nota agora. Foi publicada nas redes sociais. E Lindenberg fala o seguinte, abre aspas: o governador Cláudio Castro tem uma postura vergonhosa e tem que vir a público explicar por que se posiciona contra a PEC da segurança, que dá força a ações de inteligência e de integração dos diferentes órgãos de segurança da União, estados e municípios. Fecha aspas. Então, agora o que a gente vê são os políticos fazendo campanha para os seus ideais diante dessa situação. Cláudio Castro diz que não dá conta sozinho,
mas que o governo federal se nega a ajudar. O governo federal disse que nunca foi solicitada ajuda nesse sentido. E o PT arruma nesse jeito, consegue arranjar nessa situação um meio de fazer publicidade para a PEC da segurança. Repito, enquanto isso, os traficantes continuam à solta e a população continua presa. Só um adendo, fazendo um trocadilho com o nome organização criminosa, até os criminosos estão organizados e as autoridades estão nessa bagunça para saber de quem é essa culpa pela ineficiência do Estado. Toda vez que um policial for alvejado, que a população tem que ficar trancafiada com medo dentro de casa e que os bandidos estão nas ruas, o Estado foi ineficiente. E hoje a gente viu a ineficiência do governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal tentando avaliar os estragos. Enquanto o governo não se organizar, o crime, que já está organizado, vai continuar dominando. Crime organizado, o poder público dividido e usando essa guerra como uma bandeira política. Agora, Igor, só para a gente encerrar, você acredita que existe a possibilidade de uma intervenção federal no Rio de Janeiro, levando em consideração que durante o período de uma intervenção, por exemplo, todas as PECs, inclusive a de segurança, que é uma proposta do governo federal, ficariam suspensas? Olha, não está descartado. Eu conversei com algumas fontes no Palácio do Planalto. Primeiro, era uma opinião pessoal, que eu achava que a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro iria ser decretada a qualquer momento. Mas eu conversei com algumas fontes no Palácio do Planalto e elas me disseram que isso foi colocado à mesa nessa reunião de emergência, mas que vai depender do presidente Lula, que está voltando nesse exato momento de Kuala Lumpur, na Malásia. Lula deve estar pousando agora em Brasília. Ainda não sabemos se ele vai fazer uma nova reunião ainda hoje, mas esse assunto estará na mesa de Lula, lá no Palácio do Planalto, a partir de amanhã. Uma intervenção federal não foi falada até agora oficialmente, mas não foi descartada nos bastidores. Lembrando que a intervenção federal é decretada pelo presidente e logo depois precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional. Então demanda um pouco de tempo e também de articulação política. Eu recebi uma nota agora do governo federal, do Ministério da Justiça, dizendo que colocou à disposição as penitenciárias federais para receber os presos de hoje, que são considerados muito perigosos. E acaba de chegar uma nota dizendo o seguinte: confirma que o governo do Rio de Janeiro solicitou 10 novas vagas nas penitenciárias federais para transferência de presos de alta periculosidade mediante autorização judicial que será atendida assim que os trâmites legais forem concluídos. Então, só confirmando, depois de todo esse disse-me-disse, depois de todo esse jogo político de empurra daqui, empurra dali, é culpa de cá, é culpa de lá, agora o governo do Rio de Janeiro pediu ajuda ao governo federal e solicita que 10 presos considerados perigosos vão para a custódia da União e que deve ser atendido nas próximas horas. Então, amanhã, muito provavelmente, o presidente Lula vai fazer uma nova reunião e o assunto intervenção federal vai ser discutido. O ministro da Justiça confirmou também que deve se encontrar com Cláudio Castro amanhã no estado do Rio de Janeiro para discutir toda essa questão. Tá certo, Igor. Obrigada pelas suas informações, pela sua análise. Ótima noite para você. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!